Ubrahá, temos a honra de apresentar para vocês o nosso querido Sofer. Sofer é o escriba, a pessoa que escreve o Sefer Torah, Tefilin, Mezuzot. Ele hoje está nos honrando com a visita dele na nossa instituição e vai contar para vocês todos os detalhes porque um Sofer se chama Sofer Stam, que é uma pessoa que escreve Stam, quer dizer, o Samech é Sefer Torah, o Taf é Tefilin e o Mem são Mezuzot. Nosso Sofer é Baruch Rosenfeld. Nós somos amigos, nos conhecemos já há pelo menos 40 anos. Nossas mães eram amigas. E, Baruch, por favor. Bruchim Tio, os abençoados, uma bênção estar aqui nessa instituição, depois de muito tempo. Aqui tem o Mezuzá, vamos explicar, o Sefer Torah, se vocês quiserem mostrar aqui. Então, depois eu vou também mostrar como se abre o tefilim. Aqui é o tefilim aberto. Ele tem os pergaminhos, são 4 porções da Torá, 4 parágrafos especiais que eles explicam. Depois, uma oportunidade, a gente vai explicar o que significam esses trechos. E são as duas caixinhas. A mão, ela é um rolinho que depois eu vou mostrar, e aqui são os pergaminhos que vão na cabeça, são 4. Esse é o da cabeça e esse é o da mão. E aqui tem as tiras, depois eu vou mostrar aberto, e aqui é um Sefer Torah. Isso é um Sefer Torah. Muito bem. As mezuzot também lá em cima. Lá são as mezuzot. Isso é o mezuzá que a gente coloca nas portas. Okay. Então, muito bem. Eu vou começar pelo tefilim, então. E aqui, isto é um tefilim antigo. Aqui, esse é o da cabeça, esse é da mão. É um tefilim antigo que antigamente era assim grande. Tefilim grandes, né? Aí o da cabeça vai assim. O da mão vai aqui no braço, né? E aqui eu tirei das tiras. Aqui tem as tiras que enrolam. Aí depois também vou mostrar como tem os nós especiais das tiras, né, que a gente faz. Mas eu vou abrir então essas caixinhas que chamam batim, byte. Isso é um byte. A gente chama caixinha, mas é byte. Então, eu vou começar pelo da cabeça. Ele vem costurado, ó. Ele tem que ser quadrado. Se perde o quadrado, ele já não é caché. Ok, ele tem que ser quadrado aqui, quadrado na costura. Essa costura aqui é feita também de uma linha especial chamada guide. Guide, que é feito da parte do animal, né? Não é fio de algodão, não. Isso aqui é a parte do nervo do animal que faz essa linha. Então eu vou abrir esse tefilim e mostrar para vocês. Eu já tirei aqui as tiras. Ele vem com a tira aqui, né? Ele vem com as tiras que são amarradas na cabeça e no braço, né? Ela passa aqui tem aqui um lugar onde as tiras passam, e aí ela passa pro outro lado, né? Na verdade, isso daqui é a tira que vai na cabeça, né? Já que eu estou mostrando, então vamos mostrar. Aqui, a tira é o seguinte: a gente faz os nós da cabeça, isso demorou muitos anos para aprender isso. Eu vou fazer isso aqui em alguns minutos, tentar fazer. Então a gente põe assim, dobra, faz, né? A gente põe e aqui assim, e a gente dá a volta e faz um dalet. Aqui é um dalet, fica atrás da cabeça esse dalet, né? E aí vai dar voltas aqui, mas agora na verdade eu vou me concentrar aqui sobre o que tem dentro dele. O que tem dentro dele, muitas vezes não vem nada dentro porque ele não foi feito de acordo com a lei judaica, com a Allahá. Então, a mais importante é saber o que tem dentro. Então, por fora eu falei, ele tem que ser preto, tem que estar quadrado e tem que estar costurado. São 12 buraquinhos que costura ele, né?
Aí tem o número 12, ele tem 12 e ele é costurado. Então, agora ele está fechado. Então a gente abre aqui, tem uma abertura. Eu vou abrir para vocês aqui. Então vamos ver o que tem dentro. O que tem dentro é o mais importante. Então, vamos ver. A gente abre e aqui tem 4 casas, tem pergaminho. Aqui compartimentos, ó. E cada compartimento tem uma porção. Aqui tem um. Eu tirei o primeiro, a primeira porção, ela vem enrolada aqui num pedaço de pergaminho, ok? E tem os fios, ela foi amarrada em fios. Esses fios são pelos, vocês vão acreditar. Zanav é os pelos do rabo, né? Pelos do rabo do animal, não é de cavalo, né? É do egel, do bezerro. Sempre tem que ser animal para tudo que é usado. Então é de animais kasher, isso. Tudo que é usado no sofrut, não precisa o animal ter passado por shchita, por abate kasher, mas o animal tem que ser o animal puro da Torá. Quer dizer, ruminante com um casco fendido. Então, aqui é o cabelo do animal, que o Rabino explicou. São pelos, né? A gente amarra aqui. Aí tem um pedaço de pergaminho para... Depois tem mais aqui. A gente vai desamarrar e vamos ver o que tem dentro aqui. Isso é o mais importante, saber se as letras da escrita estão escritas de acordo. Então tem por fora e tem por dentro. E aqui, essa porção aqui escrita, a gente vai ver. O sofer, ele tem um trabalho de verificar letra por letra para ver se não falta nenhuma letra. Essa porção aqui está escrito Kadesh. Ó, essa palavra aqui é Kadesh. Essa porção chama Kadesh. Kadesh. Ó, tem a palavra Kadesh, é o nome dessa porção. E ela tem que ser a primeira do tefilim aqui, ó. Ela tá aqui, se fosse aqui seria do lado esquerdo, porque vai na testa, o lado esquerdo. Mas quando, aliás, não é na testa. Outra observação, o Rabino já deve ter explicado, isso não é na testa, isso é na cabeça. Aqui entre os olhos é a cabeça. Isso é um detalhe importante, o Rabino já explicou isso várias vezes, mas na cabeça é aqui. É onde tem o cabelo, na raiz do cabelo, né? Não é na testa, é um detalhe importante. Então, se eu pusesse aqui, aí seria do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo daqui. O cabelo quer dar mais detalhes. Assim, você tem que colocar o tefilim aonde crescia o seu cabelo quando você tinha 20 anos de idade. Depois que passou dos 50, é capaz que já foi um pouco mais para trás. Então não precisa, no meu caso não precisa. Não, mas você tenta se lembrar onde o seu cabelo cresceu. Então você pega os dois lados do peias aqui e faz um risco assim, mesmo que não tenha mais cabelo em cima. Que já ficou calvo. Mas aí você se lembra, quando você tinha 20 anos, aonde começava a crescer o cabelo. Então isso que está escrito no Torá, que o tefilim tem que estar bem enecha, entre os seus olhos. Não é entre os seus olhos em cima do nariz. É entre os seus olhos, quer dizer que ele vai estar na cabeça e não na testa, mas no lugar da cabeça que fica entre os dois olhos, mas na cabeça. Onde começa o cabelo, então. Onde começa o cabelo. Então você vai ver pelo versículo que diz o Kshartam Leot Aledech, ele vai ser um sinal na sua mão, no seu braço. Vaiu letotafot benenecha. Aí se pergunta, para essa palavra letotafot, que quer dizer totafot? Então os mefarshim, eles explicam que, como em todas as línguas, você usa uma palavra ou outra de outra língua. Por exemplo, no português tem muito disso, né? Você fala, hoje em dia todo mundo tem um rádio, mas o rádio é uma palavra em inglês, não é uma palavra em português. Se você pega o livro de poesias do Camões, você não vai encontrar a palavra rádio. Ou você fala um tape, um CD, ou várias coisas assim, palavras que a gente usa hoje, que são de outras línguas. Então, na Torá tem uma intenção
de colocar essa palavra totafot em duas línguas diferentes, que, como diz o Rashi, no tat é em uma língua e fot é em outra língua, que quer dizer dois. Então, por quê? Isso vem mostrar que na hora que Moshe Rabbeinu ele usou isso como argumento, de já que a própria Torá está usando outras línguas para definir certas coisas, como está escrito que o Lavan chamou aquele Yagar Sa'aduta, né? Chamou aquele monte de pedras de Yagar Sa'aduta, e o Yaakov chamou de Gal Ed. Então Moshe Rabbeinu falou, olha, isso é porque Hashem ele quer que a gente traduza a Torá para as 70 línguas, que eram as raízes de todas as línguas. Por isso a Torá usa, já para definir o Tefilin, usa a palavra Totafot para dizer que ele vai ter 4 divisões. Então, como eu sei que você vai ter um sinal, você vai amarrar um sinal na sua mão, no seu braço, você vai colocar o Totafot na sua cabeça, as quatro coisas. Totafot, que é 2. Então, aí a gente vai para uma regra, uma categoria da Torá que é chamada de Alachá le Moshe Sinai. Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, Deus falou para ele, você vai amarrar um sinal no seu braço, e ele perguntou para Hashem, perguntou para Deus, que sinal é esse? Aí Hashem mostrou para ele como fazer um tefilim, do começo ao fim, porque o tefilim precisa ser preto, e não pode ser de outra cor, porque precisa ser feito de couro de animal puro, e porque tem que escrever as parashiot no couro. Tudo isso Hashem falou para ele no Monte Sinai. E por isso a gente chama essa categoria, essa regra da Torá oral, vamos dizer assim, de Alachá le Moshe Sinai. A Torá fala, você vai amarrar um sinal no seu braço, e aí chega a Torá oral, que ela vem desde Moshe, que Moshe contou para o Yoshua contou para os Kenim contaram para os Nevim contaram para os Anshei Knesset Gedolah, vai passando de mestre para discípulo, até hoje, oralmente, todas essas regras relacionadas a como fazer um tefilim. Então, tudo que o Reb Baruch, o Sofer, ele vai contar para vocês, são leis que elas foram repassadas oralmente do próprio Moshe Rabbeinu, do próprio Moisés da Torá, para o Yoshua ben Nun, que era o Josué da Torá, do Yoshua ben Nun para os Neviim, para os profetas, e até chegar à nossa época. Então, muito bem. Então, a primeira porção chama Kadesh, que ela fica para quem está com o tefilim do lado esquerdo da pessoa, e se eu for virar para mim aqui, seria a primeira partição do lado esquerdo. Se for virar para mim, seria do lado direito. A minha direita é a primeira, tem que ser Kadesh. Então vocês veem que ela está colocada aqui dentro. O tefilim ele é dividido em 4 casinhas, e a primeira é a Kadesh. Se o tefilim está em você, está no seu lado esquerdo. Se você está frente a frente com ele, está no seu lado direito. Essa primeira regra, muitas vezes acontece que ele não está kasher, se tiver trocado. Vamos ver a segunda parashá, a segunda porção aqui do segundo compartimento. O nosso público geralmente sabe o que é parashá, né? Graças a Deus. Então aqui eu estou tirando aqui, a gente fica bem. Isso aqui, vamos ver. Então eu vou tirar aqui os fiozinhos. Aqui o Rabino depois vai explicar o sentido místico aqui dos fios, os pelos do Egel, né? Também Egel. É um tikkun que a gente faz também. O povo de Israel fez um bezerro de ouro no deserto. O povo de Israel, na verdade, assim, não foi bem o povo de Israel, né? O Erev Rav, os egípcios que acompanharam os judeus na saída do Egito, mas porque o nosso povo foi considerado cúmplice lá com aquele bezerro de ouro, considerado cúmplice, porque na hora que faltou água, todo mundo protestou. Fizeram protesto. Na hora que faltou comida, fizeram protestos. Quando fizeram bezerro de ouro, eles não protestaram. Então, aí a gente vai usar o couro
do boi, por exemplo, os pelinhos que você... pelinhos do rabo dele, mas o Sofer continua explicando para vocês. Aqui, então essa porção chama Ki Yeviachá, que é a segunda palavra mais importante, Yeviachá, Ki Yeviachá. Então, o Sofer, ele vai contar as letras. Isso, na verdade, hoje tem computador. Só que o computador, a única coisa que ele pode fazer é ver se não está faltando letra, mais nada. E ver se não pulou as letras e se não trocou, isso mais nada. Os soferes antigos, antigamente, já sabiam isso de cor, não tinha esse problema. Mas hoje tem o auxílio computador, mas o computador não pode saber se a letra está escrita na forma correta. Isso tem que ser o sofer, ele tem que ver com os olhos dele, se não ver tá letra, se ela... Isso até o computador pode ver se a letra está anulada, mas tem que olhar com os olhos para ver se está escrito de acordo, se aquela letra ela está quadrada, está redonda. Então, isso aqui é uma letra antiga e tem algumas correções aqui já foram feitas. Eles não dão assim bonitinha, mas tem regras para dizer que está kasher. Então, muito bem. Vamos para a terceira. Agora, a terceira é a porção do Shema. Shema Israel. O parágrafo Shema Israel. E aqui também igualzinho. É o terceiro compartimento. Todas amarradas, né? E são todas amarradas. Eu não sei se isso é uma coisa que... É uma que tem que estar amarrado. É uma regra. Segundo... que vem desde o Moisés no Monte Sinai. Segundo o Rambam, se não tiver amarrado... Então, vai ter explicações mais profundas. Mas para estar certinho, ela precisa estar amarradinha. Você tem uma explicação assim, que tem um Pinei Shorsh para Merkabah, a face do boi, na carruagem divina. Aí você vai para a carruagem do Yeshayahu, profeta Isaías, a carruagem do profeta Resto, que lá é a fonte da Gvurah, das almas animais, mas que o boi representa a Gvura. É por isso que a vaca vermelha, ela vinha para purificar a maior de todas as impurezas, que é a impureza da morte. Então tem coisas mais profundas assim também. Vamos fazer depois algumas aulas somente sobre o lado profundo disso. Hoje é aula prática. Aqui o mecanismo, como funciona. Então são as 4 porções, tem que estar nessa ordem, que eu falei, Kadesh a primeira, que Viahá é a segunda, que a Hashem vai te trazer na terra, e Viahá. A terceira é o Shema e a quarta é o Vehaya Inshamoa. Então aqui é mais uma porção aqui. Claro que esse é um tefilim grande, né? Hoje em dia tem tefilim menores, não precisa ser tão grande, mas ele aqui antigamente eram grandes. Então, aqui temos a quarta porção, Vehaya Inshamoa. Na mezuzá são só 2 porções. O tefilim são 4. Na mezuzá tem só o parágrafo, a porção do Shema Israel e Vehaya Shamoa. Vem na coluna. Então são 2, que são 4. Agora, o da cabeça é também... vamos mostrar então esse é o da cabeça, desculpa. Esse foi o da cabeça. Então, terminado o da cabeça, abrir, o sofer vai verificar letra por letra. E agora nós vamos para o braço. Aqui no braço que vê que tem um compartimento só. Vocês vão ver. Um compartimento que é apenas uma abertura. O sofer que está aqui do nosso lado vai verificar depois letra por letra lá. Estamos verificando tefilim. Isso. Tefilim. Agora o bait, a casa do braço. Então, a casa do braço tem uma diferença. Aqui. Isso aqui é para não entrar umidade. São pedaços de pergaminho só para tapar aqui. Na verdade, isso é... Bom, vou mostrar aqui o compartimento. É um compartimento, como a Rabi explicou. 4 totafot, né? O totafot que são 4 da cabeça. E da cabeça que está indicado pelas letras. E aqui é ot. Ot quer dizer um só. É um compartimento só. Esse é o do braço. Então vamos deixar... Aqui, aberto a diferença. Esse é o Rosh, cabeça, Yad, braço. braço. Então tem um compartimento e vem um rolo só, é um pergaminho só. Ao contrário, vamos mostrar aqui, vai ser um rolo só, ao contrário da cabeça que eram 4 rolinhos, 4 pergaminhos. Aqui é um pergaminho só inteiro, aqui mesmo o princípio.
Então, aqui tem a mesma escrita que tem da cabeça, só que aqui em forma de rolo, num pergaminho só. Aqui. São 4. São 4 porções Num pergaminho só na sequência. O braço e na cabeça são 4 separadas. Isso, 4 separadas. Quatro compartimentos. Então a primeira é Kadeshli, Kol Behor, né? Se vocês vão santificar cada primogênito, que o primogênito que o Am Israel, ele é o primogênito. O Rabino também pode dar explicações maiores, que eu só vou dizer tecnicamente que Behor. O Rabino ele vai acrescentar porque que é o Behor, que é o primogênito, que o Am Israel, Hashem, ele colocou o primogênito de Israel como o primogênito no lugar dos primogênitos dos egípcios que mataram. Então agora os Israel vão ter que servir a Hashem, que Hashem resgatou os primogênitos. Resgatou os primogênitos porque eles todos morreram, mas os primogênitos judeus ficaram vivos. Então Hashem agora está cobrando que eles vão me servir agora com as mitzvot. O Rabino pode depois dar mais explicações. A segunda é aqui Viahá. Quando Deus ele for trazer você Yeviahá, ele vai te trazer na Terra Santa. Na Terra Santa você vai cumprir as leis da Terra Santa. E aí tem o Pesach, e também tem as leis do Tefilim, que isso vai ser uma como o Rabino falou, um sinal. Sim. E a terceira é o Shema Israel, a terceira porção, e a quarta é o Ve'ai Shamoah. Vamos ver aqui com o Tefilim velho, ele tem aqui o sinal de umidade. Eu vou verificar depois, como já estava há muito tempo antigo, ele pode ser que essa umidade, se ela não danificou a letra, pode ser que ainda esteja kasher. Se não desbotou a letra ainda está pintada inteira, está reconhecível. Então isso é a função do sofer. Ele vai ver se dá para aproveitar ou não. Aqui essa parte aqui, se estão legíveis, ainda se dá para ver, apesar que tem uma mancha aqui de umidade aqui. Mas talvez dê para aproveitar ainda essa porção. Isso aqui é a função do há muito tempo que estava. Então, isso é o tefilim, que depois vamos deixar aqui para o museu aqui, vamos fazer mais uma prateleira. Então, é o tefilim antigo aqui, a caixinha. Isso aqui é couro, né? É madeira, mas essa parte não, aqui... Nada de madeira, nada, absolutamente nada de madeira. A única coisa que pode ser não couro são as tampinhas, que a gente coloca em cima para proteger. Então, isso mas daqui isso é couro. Couro de verdade, couro sim. Só couro, tudo é animal. Para nada absolutamente. Se for curiosidade madeira, dos não nossos está amigos, kasher. Se for madeira, não está kasher. Tudo tem que ser couro. Amigos da ONG, aqui é 100% couro. E o outro também. Inclusive, se você olhar na luz assim, você vai ver a transparência. E um detalhe também, depois também pode explicar, se tiver tempo, é uma tira de couro só, não é uma montagem de couro. Não pode ser, é uma tira, é uma fatia de couro, ela é colocada numa forma que dá o formato, ela coloca em forma. Então é uma tira só, unificada, como chama unificada? Mikshá, é uma coisa mikshá. É que nem a menorá, ela não pode ser divisões coladas, acrescentadas. É um pedaço só de couro. E ele fica secando muito tempo, depois de umedecido, e aí sai o formato final disso. Muito bom. Perfeito. E agora vamos passar para a mezuzá. A mezuzá, isso daqui é que eu trouxe aqui, chama clav. Isso é o clav não escrito. Aqui na verdade eu trouxe que foi começado escrito, aqui ele já está foi como o clav da mezuzá. A mezuzá, aqui foi escrito aqui, então vamos dizer que ela tem isso é uma mezuzá de 12 centímetros por 12 centímetros. Talvez aqui seja melhor para explicar. Vamos ver aqui. Isso aqui é o papel da mezuzá que eu vou... É o papel não, é o pergaminho da mezuzá, o couro, né? Aqui tem a mezuzá escrita.
ela é uma mesa escrita, já está escrita. Poderia trazer essa tabuinha aqui? Aí o Aba segura, eu mostro pro pessoal do Instagram. Então, esses são os pergaminhos da Mezuzá. Um menor, outro maior, porque depende Da vontade da pessoa de querer pôr na porta uma coisa maior, uma coisa menor. Esse é o tamanho padrão, de 12 centímetros. Tem um pouquinho menor de 10 centímetros, são os tamanhos padrões. E tem aquelas usadas pequenininha, antiga, que hoje em dia já não são padronizadas porque tem mais erros, são mais difíceis de escrever. Certo. Então, agora, eu tenho aqui um pedaço de pergaminho, na verdade eu trouxe, ele já está borrado, eu vou trazer como rascunho, né? Certo. Então vamos dizer que eu quero escrever uma mezuzá, eu vou mostrar, aliás, essa foi a primeira aula que eu tive há 40 anos atrás, com o próprio Rabino aqui. O Rabino também, ele também começou as suas atividades, também foi sofer, mas aí depois... Mas não ele, deu certo. deu certo, mas ele não exige tempo, exige muita dedicação, tempo, paciência. A paciência tinha, mas eu escrevia muito devagar. Ele me ensinou, ele tinha isso comercialmente, para a pessoa fazer uma mezuzá e viver disso, ela precisa escrever pelo menos 3, 5 mezuzá por dia, o que é Pelo menos Quantas duas. por dia? várias por dia. 84 linhas. Pelo menos duas mezuzás. Cada mezuzá são 21 linhas. Então, eu sou sofer que eu tenho outras várias atividades, né? Mas isso não é minha principal atividade. Então, eu escrevo uma mezuzá uma vez por semana, uma mezuzá a cada 2 dias, quando precisa, eu verifico. E agora, quem trabalha com mezuzá, ele tem que escrever muitas mezuzá por dia. Então, por isso que o Rabino aqui ele tem outras coisas. Então, ele passou para mim. Durante uma época, eu cheguei a escrever 3 mezuzá por dia. Uau. O que é muito. Cada mezuzá bem escrita, ela leva 3 horas. Uma mezuzá, né, já com prática, né? O sofer que ele quer escrever mais rápido, escreve mais rápido. Mas, em geral, 3 horas é um tempo bom para escrever uma mezuzá. Então, agora eu vou ensinar, então, a pena de ganso, que na verdade isso chama um culmus, para escrever. Depois eu vou voltar. Então eu vou fazer um curso express de como se faz um culmus. Ele vai ficar aqui já é um culmus usado aqui, ó. Ele já tem marca de tinta aqui. Isso é já pronto, né? Aí o Rabino quiser escrever um pouquinho aqui também, aqui tem aqui. Hoje eu vou escrever. Então aqui é um culmus pronto. Eu vou então fazer ele ficar assim. Então eu vou fazer, pego aqui a pena, aqui tem aqui a linha tem Essa pena é de ganso. ganso. Então eu vou fazer express, eu pego aqui um facão e vou tirando a parte mole dele, né? Aí vai um pouquinho, depois vai fazer um pouquinho de sujeira, mas tudo bem, aqui é a sujeira da Aqui pena. pode. Aqui pode, eu não sei. Então aqui já estão me procurando aqui. Então, vamos ver. Só um segundinho, só para ver se não é da... Um segundinho, licença para... Não, então pode... Tudo bem, então a esposa tudo bem. Pensei que fosse outra coisa. Então tá bom. Então eu vou tentar fazer... Aqui essa parte mais mole eu corto, né? Então... Essas foram as minhas primeiras aulas com o Rabino aqui, quando ele foi me ensinar. Aí aqui eu vou abrindo aqui. Muito bem. Eu vou pôr meu óculos para poder enxergar melhor aqui. Então eu tento fazer ele mais ou menos aqui nessa sequência aqui reto, né? Aí... Muito bem, abri aqui. Agora eu vou pegar eu chamo bisturi. Um bisturi. Só mostra aqui. Aqui, vamos ver aqui. Isso. Então, a primeira abertura. Isso vocês podem fazer para escrever, isso funciona. Então, e vai exigir muitas vezes tentativas até ficar
Aí eu pego um bisturi, uma faquinha um pouquinho menor. Eu vou tentar encontrar onde que está a parte do meio, né? Agora, eu vou tirar aqui. Aqui. Eu quero chegar mais ou menos aqui. Tem que ficar uma ponta. Vai ficar uma ponta. Aí aqui eu vou... Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Eu vou cortar mais um pedaço aqui. Deixa eu ver se dá para cortar aqui. Pronto, muito bem. Aí eu vou apontando. Até ficar uma ponta fina. Até ficar uma ponta, vou apontando aqui, eu vou chegando até isso. Aí eu vou apontando. A parte central eu vou... Aqui eu embasei pelo meio aqui. Ele cortou a ponta da pena de ganso, tirou o miolo, né, o que tem dentro, para ficar um canudo vazado. Ficar um canudo, porque a tinta vai lá dentro. Aqui tem ainda um pouquinho desse. Isso. E aí ele deixa uma pontinha bem fina, que é a parte que ele vai usar para a tinta escrever. E lembrando que não pode ser outro tipo de material, né? Tem que ser somente pena. Não pode ser plástico, não pode ser plástico, madeira. O ferro não se costuma de jeito nenhum, porque o ferro ele tira a vida da pessoa. E as mitzvot são feitas para dar vida à pessoa. E o animal precisa ser kasher. E o animal tem que ser kasher. Então, nesse caso, a ave pode ser um peru, pode ser um ganso. A ave tem que ser kasher. Tem que ser uma ave pura. Ou seja, não precisa ter passado por uma shchita de um abate kasher. Pode ter sido, coitada, morreu de velha, também não tem problema. Mas tem que ser uma ave pura. Isso é um detalhe. Não pode ser uma águia, não pode ser um urubu, não pode ser uma coisa que não é pura. Agora ele pegou a gilete. Agora porque já vai fazer aqui a linha do meio, isso, fissura. Para que a tinta possa escorrer por meio dessa linha. Aí eu tenho que fazer o mais reto possível. Quanto melhor eu fizer, mais vai a qualidade para escrever vai ser melhor. Então eu tento fazer assim. Aí depois eu vou afinando conforme a espessura que eu quero. Essa espessura depende também do tamanho, o tamanho se da chama letra. chitá. Chitá, aqui não sei se dá para ver aqui na luz, tem uns riscos. As linhas da mezuzá são riscos, né? São traços feitos com... eu vou mostrar como se faz aqui. Isso é uma chitá. Por exemplo, aqui você faz... pega aqui essa parte de trás do bisturi e faz um risco. Aí você vai fazendo os riscos que você vai escrever embaixo da linha desse risco, né? Sim. Então aqui eu vou... Então o papel não é liso, ele é traçado o couro, antes né? de ser escrito. O couro ele é traçado, o pergaminho é escrito. E o couro ele suporta, né? Porque o couro depois ele tratado, você pode manusear. Isso é um couro final, né? O couro já... Uhum. Aí eu vou afinando conforme o tamanho, a espessura que eu quero. E o software que já tem mais experiência, ele faz e ele consegue afinar. E isso demora para afinar, porque conforme afina, vai ser a qualidade da letra. Isso também é. Isso. Então aqui eu vou ver. Vamos ver se eu vou aqui e vou. Aqui a gente falta o. Isso é o corte final. O corte final aqui. Tá vendo aqui? O corte final. Aqui vai ser a chita final, né? A pontinha. Então agora, se não ficar bem, faz de novo, vai fazer até ficar bom.
Aqui, como foi de primeira, né? Não, provavelmente vai ter que afinar mais vezes, vai ter que tentar agora vamos passar. Então, agora a gente vai testar para ver se ficou bem afiado, se não vai afiar mais vezes, isso demora muitas vezes. E vamos, então, agora pegar a tinta. Eu tinha aqui um tubinho, uma tampinha de onde está a tampinha? Acho que tem não sei se não tem uma tampinha. Pode pegar ali a tampinha. Uma tampinha de refrigerante, uma tampinha de... Eu tenho uma tampinha aqui, uma tampinha de... um copinho pequenininho. Uma tampinha, um copinho assim, uma coisinha, pode ser? Pega aquela tampinha da vitamina. Uma coisinha, um copinho, Tá vazio? Tá vazio. Então tá bom. Então tudo bem. Agora vem então, a parte emocionante. Vamos ver agora. Pegar Isso é a tinta. Aqui. Essa tinta aqui, ela já vem pronta. Porque aí tem cursos como se faz tinta, que na verdade antigamente eles faziam com fumaça de óleos e especiarias e o sangue da árvore, né? A parte que vem tinha uma técnica. Hoje já vem pronto. Pode ser químico também, porque não pode ser feito de animal não kasher. Mas geralmente de vegetais, de óleo, pode ser químico, não tem problema, desde que não tenha substâncias de animais não kasher. Então, o importante, a lei de Moshe Sinai é que tem que ser preto. Isso, o resto, tudo bem. Então, hoje em dia já... Então, ela vem com uma supervisão aqui, ó. Ela foi verificada, eu compro ela já pronta, fabricada, vem de Israel. Pode ser qualquer lugar, mas tem que ter uma supervisão. Essa aqui foi supervisionada, que está kasher, eu posso usar, compro. Agora, e aí... O couro tem que ser feito... Lechem Kedushá, né? Ah, sim, e couro. Com a couro intenção também. Hoje em dia eles fazem Lechem Kedushá Sefer Torah, Lechem Kedushá Tefilin e Sefer Kedushá Mezuzá. Então, hoje em dia eles fazem para todas as Kedushot, mas tem que ser feito, o couro tem que ser feito por um Israel que teve a intenção de fazer, mesmo que não foi um judeu que ajudou, pode ter ajuda, mas ele tem que estar presente junto em todos os processos, na hora que passa o carro, é um processo que tem muitas fases, etapas, e sai o produto final assim. Então ele também tem que ser kasher, tem que comprar, não adianta comprar qualquer lugar, tem que comprar lugar que foi supervisionado, que conhece o dono da fábrica, a pessoa que vendeu, né? Não pode comprar. Então isso aqui na verdade isso é um retalho do Sefer Torah. Que é, quando vão escrever, o couro do Sefer Torah, sobra as partes dos cantos, então eles juntam, isso não usa, então eles separam para quem quiser fazer o treino, né? Quando você vai treinar, você quer treinar, então você pega um pedaço de pergaminho que você pode usar para fazer traços. Por exemplo, a gente vai fazer uma pequena aula express e vamos ver, então, aqui. Então, o primeiro exercício é fazer linhas. Foi, inclusive, há 40 anos atrás, vamos ver se esse daqui. Aqui. Então, o primeiro treinamento é pegar o couro e fazer as aprender a escrever. Não, a primeira coisa é aprender o Kumus. Aprender o que eu fiz agora foi o Kumus. E aprender a fazer o Kumus já é um passo muito grande, porque aí a letra sai bonita. Vamos ver se eu fiz direito o Kumus, senão vamos afiar até. Então aqui tem a Shurá que eu falei, né? Que é o... Aqui vamos pegar uma Shurá aqui. Então aqui vamos pegar aqui uma Shurá. Então a primeira coisa, o sofer, quem está aprendendo, ele vai fazer traços, né? Aqui. Então você faz traços, porque daí vai sair as letras. A primeira letra que a gente aprende é o Beit, porque o Beit, ele é a linha que tem mais traços retos. Então a gente aprende aqui, isso é um traço. Isso daqui vai ser o tag, que é a coroa. Mas, então, vamos ver a letra Beit. Então, traço, depois um traço vertical,
Um traço horizontal, um traço vertical. Na verdade, esse vai ser o primeiro exercício, que é a preparação para a letra beit. Um traço vertical, um traço horizontal. Né? Esse foi o primeiro exercício que eu tive quando aprendi a escrever. Um traço, né? Fazer traços horizontais e verticais. Quem quiser aprender, então, aqui é um curso express, né? Claro que vai ter que ter muita prática. Então, um traço horizontal, um traço vertical. Então aqui deu aqui está grande aqui para essa. Aí depois vamos medir conforme a grossura que quiser, mas vamos usar essa grossura. Então a letra beta eu vou, que é a primeira que a gente aprende, porque ela tem traço vertical e horizontal. Então, lembrando que a gente começa daqui. Então, vamos ver aqui. Um servo vetorial ele começa com a letra beit também. E com a palavra bereshit. Então beit. Depois um traço vertical, horizontal. Isso é um beit. E como que ficou a ponta? A ponta tá razoável, depois posso melhorar, mas dá para usar. Então vamos aproveitar o embalo agora. Agora eu vou escrever qual que é a segunda letra do Sefer Torah. Rabino, é o Beit, é o Reis, né? É que a gente no treino. A gente não vai. O Reis já é uma letra difícil, então no treino a gente começa com a letra Beit. A gente vai fazendo. Depois eu vou escrever a palavra. Ó, então, depois vem o Dalet, né? Então eu vou fazer mais um beit para ficar melhor, porque na primeira vez não fica bom. Isso tem que fazer horas de treino, isso daqui, na verdade. Quem quiser fazendo um beit, depois outro beit. Então, e aqui tem uma coroazinha aqui, né? Aí a gente vai fazendo um para ficar melhor que o outro. Não fica bom logo direto, né? Só não balança a mesa. Aí vamos ver aqui. Então aqui. Então, isso é o primeiro exercício, é o beit. Depois é o dalet, que o dalet também é uma letra composta de retas. Então, é menos difícil. Então, vamos fazer o dalet agora. O dalet, isso é o dalet. Ele tem a perna um pouco inclinada, um pouquinho para a direita. É o dalet, né? E faz muitas vezes, muitos exercícios de dalet, que já bati aqui, mas vai fazendo até. Boa explicação aqui, ó. No caso, houve uma união de duas letras aqui. Aí não tá caché. Não tá caché. Aí apaga, tem uma técnica para apagar, que é com a gilete. Aí, quando secar, depois. Se eu estiver escrevendo uma mezuzá, eu não posso pular letras, é na ordem da escrita. Por isso que a mezuzá é um trabalho manual caro e difícil. Porque se você erra uma letra, você tem que apagar aquela letra na hora que você está escrevendo. Se você escreveu a mezuzá e tiver uma letra errada, não dá para corrigir, perdeu a escrita, perdeu todo o trabalho. Então, tem que ser, você pode apagar na sequência. Errei uma letra, eu espero secar, apago para poder continuar. Não posso continuar a partir de uma letra errada. Isso chama Kessidram, pela ordem. É a ordem de escrita. Eu não posso pular a ordem de escrever. Então, se já foi escrita a mezuzá e tiver uma letra no meio que está errado, está perdida, não dá para consertar. Eu posso só reforçar, mas se a letra estiver deformada, a letra estiver inutilizada, não posso pôr. Eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é corrigir se ela está um pouquinho fraca, está muito fina, ela não está totalmente quadrada, eu posso melhorá-la, mas ela tem que estar reconhecível. Sim. Tem leis e condições também. A gente estuda muitas leis. Então, aqui o Dalet. Então, depois é o Rei, a ordem de letras que a gente aprende, que são letras retas. Aqui é o Rei, que na verdade é um Dalet e a perna ao lado esquerdo. E também tem uma anteninha que chama Tag. Isso é um Rei. Dalet, Rei. Uau.
E depois qual que foi a que a gente aprendeu? Aí as letras menos difíceis que a gente vai fazendo na sequência. Aí depois a gente vai aprender o Vav, já é uma letra difícil de fazer. Por exemplo, aí vamos mostrar aqui. O Vav, porque ele já tem que ter uma curva. Então eu faço a cabeça. O Tav também. O Tav também é letra difícil. Então, e o Zayn? O Zayn, uma letra já. Talvez o Zayn seja uma letra menos difícil. Então ele tem. Vamos fazer o Zayn então. O Zayn é a cabeça. E no meio da cabeça vai descer a perna, certo? E olha só como é fácil. Esse é o Zayn. E ele tem uma coroazinha de 3 linhas aqui, né? Ele tem, costuma ter 3, isso chama tag. Vou fazer mais um Zayn para ficar mais bonito. Então, vem aqui. E depois desce a perna no meio. E tem o tag, que é a coroa. O que acontece, por exemplo, tem o Dalet, vamos dizer, o Dalet e o Zayn. Muitas vezes o que acontece quando a gente corrige, né, que eu faço mais correções do que escrita, tem o Dalet, isso é um Dalet, uma letra se confunde com a outra, isso não está kasher. Aqui tem um Dalet e aqui tem um Zayn, certo? Um Dalet e um Zayn. Não forma nenhuma palavra, só estou explicando. Muitas vezes o Dalet está curto, né? Isso é um Dalet pequenininho, né? Essa luz é pequenininha. Está pequeno. Mas se ele tiver muito pequenininho assim, o que acontece? Se tiver assim, ele já confunde com Zayn. Isso pode ser. Se ela tiver muito pequenininha assim, isso aqui já a gente não sabe se é um Dalet ou um Zayn. Isso aqui é um problema. Por exemplo, isso já pode ser, já está assim, né? Já está. Então, letras duvidosas acontecem muito nas mezuzot, no tefilim, letras duvidosas que aí muitas vezes não dá para consertar. Agora vamos ver o Vav. Vou falar sobre a letra Vav e a letra Yud. Um Vav é aqui também, só que ele tem uma perna. Isso é um Vav. Vamos mostrar a letra Yud, já a letra mais difíceis. O Yud ele é parecido com o Zayn. Ele tem uma perna curta. E o que acontece se o Yud ele tiver uma perna assim, né? Muito grande. Grande. Aqui ainda está um Yud. Vamos dizer que seja um Yud com um Yud assim. Um Yud assim já pode virar um Zayn mais um pouquinho, se for um pouquinho maior assim já. Confunde. O que confunde às vezes é o Vav curto, com a perna curta. Aqui. Isso acontece nos votos pequenininhas. Isso daqui, né? Nos pequenininhas, às vezes o Vav ele vira um Yud aí. Aí não tem conserto, ó. Que é uma dúvida, que pode ser um Yud isso daqui, um Vav curto, né? Se eu fosse corrigir, então. Aí aqui eu não sei se eu posso corrigir. Eu tenho que perguntar, Sheila Tinoca, a gente pergunta para uma criança que ela não sabe ler a palavra, mas ela sabe as letras. Ela vai dizer, na visão dela, olhando assim, se ela identifica. Se for um Vav, isso acontece muito. Perguntas para uma criança pequena, uma pergunta intuitiva, que letra que se ela tem o formato da letra. Eu não sei se isso é um Yud ou um Vav. Está em dúvida, a perna está muito curta, pode ser um Yud. Aqui na verdade eu já estou em dúvida. Aí para uma criança ela vai responder de forma intuitiva se isso ainda tem a forma de um Vav ou se não é um Yud. Se isso o Sofer ele queria fazer um Vav e a criança identificar um Vav é meio duvidoso, então aí ele pode corrigir. Isso acontece muito, né? Estica um pouquinho a perna, agora ele corrigiu. E a forma de correção é ou esperar secar e passar gilete, né? Para apagar, esperar secar, passar gilete. Mas aí eu não vou apagar, não posso apagar, já está escrito. Está no meio da escrita, já foi escrito, não posso mudar a letra, não posso apagar. E não posso acrescentar. Ela já
tem que estar na forma dela, eu só posso melhorá-la. Então, se é uma letra duvidosa e uma criança pequena ela identificou de forma intuitiva que aquela letra, por exemplo, falei, ok, essa letra aqui, por exemplo, ela já virou um Yud, esse Vav aqui, já virou um Yud. Mas se é um pouquinho maior já, quem sabe pode ser tá meio duvidosa, né? Então, para a confecção da mezuzá, tá duvidoso, já tá. Se a criança, uma pergunta chama She'eilatinok, a gente pergunta para uma criança pequenininha, de forma intuitiva ela dizer, isso tem a forma de que letra? Que letra você identifica? Identifica? Se ela identificar a letra Vav, aí eu posso corrigir. Ela ainda tem aquela forma, ainda só precisa corrigir, consertar. Agora você fala, não sei que letra então, é um Yud. Na escrita, então, tem que ser paciencioso, leva tempo, por isso que nossas mezuzot não são baratas. É um trabalho que se errou, acabou. Se tiver errado, então tem que escrever, é um trabalho manual, por isso que não dá para ser barato, porque é um trabalho manual. E por que tem que ser barato? Porque assim Hashem falou para Moshe que tem que ser escrito não por uma máquina, tem que ser escrito por um ser humano, com intenção, né? A máquina não vai ter intenção. Então, e judeu, né? Porque muitas pessoas perguntam. Por que judeu? Porque a mitzvah, o preceito é para o judeu. Sim. A mulher também não pode escrever. A mulher judia não pode escrever um tefilim. Mezuzá ela poderia, talvez, mas o tefilim, por que a mulher? Porque ela não é obrigada a colocar tefilim. Ela não foi comandada para fazer essa mitzvah. Se ela não tem essa mitzvah, então ela não pode fazer isso para os outros. Ela tem que fazer uma coisa que ela foi também comandada, ordenada. Então não tem. Então a mulher também não serve. Uma criança menos de 13 anos também não precisa colocar tefilim, então ele não pode escrever, já que ele não tem essa mitzvah para ele não vai fazer isso para os outros. Então por isso que um judeu não tem essa mitzvah, então também não pode fazer. Então comprar uma mezuzá, que é o que a gente muito vê por causa de valores, etc. Um árabe comprar escreveu. Uma mezuzá por outra pessoa que não um judeu homem, né? Um judeu maior de bar mitzvah. Maior de bar mitzvah não é aconselhável, porque não vai ter uma coisa. Tem que saber de quem você comprou. De quem você comprou. Não adianta ir lá em Jerusalém, nas melhores lojas de comércios, e o dono ele está revendendo aquilo que deram para ele. Ele nem sabe, às vezes ele nem sabe dessa lei. Ele nem sabe como ele vai saber. Ele vende. Ele não sabe. Simplesmente vendendo. Nem então por a gente mal. olha o quê? Asgarrar. Asgarrar de quem comprou, quem fez. O ideal é comprar direto do sofer. Não da loja. Porque da loja, às vezes, ele nem sabe exatamente. Tem gente mal intencionada que já fez, ou às vezes cópias de tirar, né? De impressão. Tem cópias chinesas, então, e não se sabe o que tem dentro do tefilim. Então você vai na loja, lá em Jerusalém, o dono é judeu, o dono ele tem boas intenções, ele pode ser até religioso, mas ele não sabe as leis, ele está revendendo. Ele não pode garantir. Agora, às vezes ele sabe, se ele é uma pessoa que é rigorosa, ele vai saber também de que ele comprou, mas nem sempre isso acontece, né? Nem sempre, então, se o dono fala, olha, eu conheço essas leis, eu sei de quem comprei, eu conheço, e ele é uma pessoa de confiança, aí tudo bem. O ideal é comprar direto do sofer, tá bom? Ok. Então, porque a gente viu a complexidade que é escrever. Não é fácil, requer treino. Então, a melhor coisa, as pessoas perguntam pra gente, compro a mezuzá aqui, compro ali, compro lá, no outro lugar, não vou citar nomes aqui, porque a gente não ganha patrocínio, né, Rabi? Mas assim, então a melhor coisa é comprar diretamente de um sofer, que você sabe que ele vai escrever, que você vai ter uma mezuzá kasher na sua casa, de qualidade. Então, mezuzá é igual ao judaísmo, né? Judaísmo se aprende com o judeu e tudo mais que envolve judaísmo tem que ser diretamente de um judeu. Muito bem. Então, tá bom. E agora nós estamos no mês de Elul, né? Desculpa. Não, continua. Mês de Elul, isso. Então, sou Sofer Baruch aqui. Daqui de São Paulo. Daqui de São Paulo, estou aqui em São Paulo, o Rabino me conhece, então ele já tem ele que foi meu professor também, de tempos antigos, depois eu tive outros professores, e eu verifico mezuzot, e também escrevo, mas verifico o tefilim. Tefilim eu não vendo. Por que não vendo tefilim? Porque eu não escrevo tefilim.
é uma especialidade que eu não me dediquei para escrever o tefilim e também não revendo, porque o tefilim ele tem uma variação grande de preços. O tefilim pode ser um tefilim... E por que tem uns que são grandes, pequenos? Então varia conforme o gosto. A pessoa quer investir o dinheiro dele numa coisa mais cara, tem condições, ela vai, compra um tefilim, tem couro fino, cadê a caixinha? E essa aqui é a caixinha de couro médio, mas tem couros grossos, tem couros mais finos, e então, kasher. Mas a pessoa quer... Olha que bonito. Olha que esse é um couro antigo. Ó. Esse é um couro antigo, mas não precisa desse tipo. Pode ser de outro modelo. Então é que nem carro. Carro, a pessoa pode comprar um carro simples, um carro maior, um carro que ele custa muito mais caro. É um mercado grande o tefilim. Eu não me ocupo com isso, porque cada um tem as suas condições. Mas tem um mínimo também. Quando o tefilim é muito barato... pode desconfiar, porque ninguém vai querer prejuízo. O dono Qual da é o loja, preço mínimo de um tefilim hoje? Eu não sei porque mudou muito. Vamos ter que fazer uma pesquisa, Rabino. Antigamente era 300, 400 dólares. Se menos isso já podia desconfiar. Eu não sei que aumentou, tem uma variação de preços. O preço, vamos fazer uma pesquisa. A variação tem tefilim de $1.000. É o tefilim já de couro grosso. Já o sofer que escreveu aquele tefilim já é um sofer que ele escreve mais bonito, mais caprichadinho. Tem tefilim de $1.500, $2.000. É uma variação grande, que nem carro, tem tudo. Então, precisa ver. Nós vamos depois fazer uma pesquisa, Rabino. Mas em média, que eu pesquisei hoje, um tefilim normal, sim, né, que é kasher simples, kasher simples, está na faixa de R$3.500. Quanto lhe dá em dólar? Isso é mais ou menos 400, 500. Mais ou menos isso. Então isso varia os tefilins mais simples, mas que estão numa faixa de qualidade confiável. Uma faixa de qualidade, tem tefilim melhores, mas pelo menos um mínimo de qualidade. Então não tem um mínimo de qualidade, né? Então seria essa faixa, né? R$3.500. R$3.500 hoje. Reais. E em Israel, né? Aqui no Brasil em não. Israel, fora o preço do revendedor, do quem vai vender isso não. E de vir para cá. Quando eu fui, eu trouxe. Né? A gente trouxe alguns. Mas aí for online, não tem. Online, mas online você tem que saber de quem está comprando também. Não adianta. Sim. Ou compra. É bom, o sofer, o sofer ele é uma pessoa temente a Deus, ele obedeceu às leis, não se sabe. Então, online, muitas vezes dá para saber se conhece pessoas que vendem online. O Rabino pode fazer depois uma pesquisa. E também mezuzot, qual a faixa de mezuzot que é? Porque eu me lembro que também mezuzot está na faixa de 200 shekalim, seria na faixa de 480 por aí. 480 dólares. Isso já é o preço de loja, de comércio. Eu vendo um pouco mais barato, mas tudo bem, isso depois a gente faz uma propaganda. Sim, Tudo bem. Mas tá nessa faixa. Assim, o que a gente está querendo dizer aqui? Que para você adquirir um produto kasher de qualidade, custa caro. Então, se você falar, eu vou comprar cada porta, agora ele vai verificar todas as mezuzot aqui da ONG, porque agora nós estamos no mês de Lul, época de se reverificar tefilim e mezuzá, e as mezuzot da casa. Então, cada porta, tem uma mezuzá. Então, você fala, vou colocar a mezuzá em uma porta, vou colocar em duas portas, colocar na porta da frente. Não, você tem que ter as mezuzot em todas as portas. E isso custa. Então, assim, às vezes a pessoa quer barganhar, porque eu tenho 10 portas na minha casa. A única porta que você não põe mezuzá na sua casa é o banheiro. Então, assim, você faz a conta. Aí você quer comprar um produto barato porque você quer colocar em todas as portas, mas o que adianta? Você não vai ter um produto de qualidade dentro da sua casa. Para você fazer a verificação dessas mezuzot, você paga. Tem um custo. O sofer não faz isso de graça. É um trabalho também que exige sentar, abrir mezuzá e verificar cada letra e depois afixar de novo nas portas. Então, tudo tem custo. Então, assim, não adianta você querer achar que você vai comprar... usar só as portas de entrada, né? Só para... Se a pessoa não tem condições de colocar as portas, pelo menos investe nas portas de entrada. Nas portas de entrada e no quarto do casal. E depois vai acrescentando cada mês, né? Que é muito importante, eu acho. Sim, né? sim. Vai dando preferências, né? Então agora a gente vamos deixar esse vídeo assim para ele não ficar tão longo, né, para o YouTube. Então assim, vai ficar gravado no YouTube, vai ficar lá disponível no YouTube, porque é uma aula muito importante para vocês pegar os detalhes, depois assistir com tempo, para vocês verem o que foi falado aqui, muito importante. E vai ficar aqui no Instagram do Rabino Bloiber também.
Então agora o Rabino vai se despedir, porque ele já está colocando aqui a gente... preparando a exposição. Para quando vocês virem aqui visitar a ONG, vai ter o museu, o mini museu. Isso. Mas é museu de coisa boa. Isso. Aí vai ter do tefilim, aí o tefilim aberto, vai ter as parashiot que tem dentro, né? Hoje já vamos preparar para vocês o museu dos tefilim, das mezuzot, do Sefer Torah. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer profundamente ao Sofer, ao Reboroch, pela visita à nossa instituição, por ter explicado para a gente o que é um tefilim, o que é uma mezuzá, por ter aberto um tefilim na nossa frente, por ter mostrado para a gente o que tem dentro do tefilim. E agora nós vamos pedir para ele verificar, pegar os mezuzot da ONG para verificar, e se tiver mezuzot que não estão kasher, a gente vai já encomendar com ele. Reboroch, então, muito obrigado pelo seu Shana Tová, o Metuká para todo mundo, o ano doce para todos, um bom e doce para todo mundo, e que possamos estar em breve com Mashiach para o mundo todo, né? Mashiach na cabeça, com todos nós. Amém. Amém. Que teva v'chativa tova, לשנה טובה ומתוקה, הצלחה, בריאות, פרנסה ושפע. Amém. E deixe aí nos comentários se gostaram, se vocês querem, aí no YouTube também, se vocês querem outros tipos de explicação sobre outros assuntos ligados ao judaísmo, às nossas mitzvot. Então aí vocês deixam aí que a gente vai atrás para vocês e buscar informação direto na fonte, como hoje, né? Sim. É isso mesmo. Tchau, muito obrigada pela sua atenção, obrigado por todos que deixaram o seu almoço aí, deu bastante pessoas aqui no Instagram ouvindo ao vivo. Uau! Muito obrigada a vocês, e qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Kol Tov. Kol Tov, Shkoyach. Vai fazer